Olá, minha gente, estamos de volta com mais um Plantão da AU aqui pelo nosso canal AU TV, aqui no YouTube e também no nosso canal AU TV pelo COS TV. Esteja você onde estiver nos assistindo, aquele abraço e nosso muito obrigado. Minha gente, esse nosso vídeo é um pouco diferente. Por que é diferente? Porque eu quero falar com você, pai, com você, mãe, sobre os cuidados que nós temos a obrigação de ter com os nossos filhos, principalmente os nossos pequeninos. Então eu gostaria de pedir para você a gentileza de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, com seus parentes, principalmente pessoas que têm filhos e que precisam dar toda a atenção possível. Olha, esse texto é da Marisa Lobo, eu encontrei no Pleno.news, está aqui na descrição o link para você ler ele todo na íntegra, e eu achei sensacional, por isso que eu quis compartilhar com você, mas presta muita atenção, que é muito valioso e muito importante para você que é pai e para você que é mãe. Ouça só, inúmeros autores, líderes e famílias em geral sabem que o cuidado com a educação dos filhos deve ser redobrado no mundo atual. Apesar disso, muitos ainda cometem erros básicos que terminam colocando por terra todo o esforço dedicado em outras áreas e os momentos da criança e do adolescente junto aos seus pais. No artigo desta semana, quero chamar a atenção sobre algo muito comum, mas extremamente difícil de lidar: a prática de deixar os seus filhos largados na frente da TV ou do celular durante horas e horas, diariamente, muitas vezes sem qualquer restrição de conteúdo ou mesmo supervisão. Em primeiro lugar, quero deixar claro que entendo a dificuldade de alguns pais que precisam, por exemplo, trabalhar. Por conta desse compromisso, alguns realmente não têm condições de lidar pessoalmente com esse cuidado, ficando a cargo de terceiros como avós, tios e outros cuidadores. Mesmo assim, a ausência física dos pais, principalmente da mãe, apesar de dificultar o acompanhamento do desenvolvimento dos filhos, não é licença para entregá-los à própria sorte ou aos cuidados de terceiros, sem que haja qualquer tipo de orientação, supervisão específica. Muito pelo contrário, os pais que precisam sair de casa para trabalhar devem estabelecer claramente o compromisso em relação ao modo como pretendem educar os pequenos. Por exemplo, você pode deixar orientações específicas para os cuidadores sobre o que é permitido ou não seu filho fazer, os horários dele de comer, quando e onde ele pode ir, etc. No caso da TV ou do celular, você pode definir as condições de uso, como a quantidade de tempo, qual o tipo de conteúdo acessar e em qual ambiente, ou seja, se será na sala, no quarto ou em uma varanda, entre outros. Presas fáceis. Filhos que são deixados diante da TV ou do celular são presas fáceis. Vamos entender um pouquinho. Criança que fica largada na frente da TV ou do celular se torna presa fácil da doutrinação ideológica exercido por movimentos sociais como o LGBT e o feminista, os quais vêm utilizando de forma cada vez mais explícita desenhos infantis para modelar a percepção de mundo e, potencialmente, o próprio comportamento dos pequenos. Acabou o tempo em que os pais podiam deixar os filhos vendo desenhos sem se preocupar com o conteúdo exibido. Hoje, os desenhos se transformaram em ferramentas sutis de doutrinação ideológica, comportamental, e isso para todas as idades, incluindo conteúdos voltados para crianças com apenas meses de vida. Uma rápida olhada atenta aos programas oferecidos na TV aberta e na fechada permite-nos
identificar facilmente esse tipo de investida. Pais que não acompanham esses assuntos e não procuram conhecer nada sobre eles podem achar tudo normal, quando na verdade os problemas estão lá, apenas encobertos por uma aparência de inocência que não condiz com as intenções de quem produziu o material. E quando me refiro a certos movimentos sociais, estou falando de ativismo ideológico, não de conteúdos imparciais, de fato inocentes, que promovem o respeito ao próximo e valores comuns, que todos nós concordamos. Refiro-me a questões polêmicas como identidade de gênero, papéis sexuais, crenças religiosas, miticismo, violência, nudez, palavrões e outros. Se você é um pai ou mãe que não concorda que seus filhos sejam expostos a esse tipo de material, então é para você que faço esse alerta e recomendo que sempre estipule uma quantidade específica de tempo para o uso da TV, de computadores ou de celular. E atente, sobretudo, para o tipo de conteúdo ao qual as crianças podem ter acesso. A quantidade de tempo é variável, pode ser distribuída ao longo do dia, preferencialmente evitando a noite. De modo geral, a regra é: quanto menos tempo exposto, melhor, mais você protegerá os seus filhos. Feito isso, supervisione se os pequenos estão mesmo cumprindo o tempo estipulado e, sobretudo, se têm acessado apenas o que é permitido. Muitos canais e aplicativos oferecem recursos e bloqueio a certos conteúdos e sites. No caso de crianças muito pequenas, abaixo de 5 anos, o ideal é que elas nem mesmo tenham acesso ao aparelho celular, salvo por motivos específicos, muito pontuais e como exceção, não regra. Olha, o texto tem um pouquinho mais, é um pouquinho mais longo e o vídeo ficará realmente muito extenso. Mas eu gostaria de falar a você o seguinte, que o link estará aqui na descrição, que está no pleno.news, e esse texto que eu achei maravilhoso, por isso que eu quis compartilhar com você, e espero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque realmente é uma grande ajuda para os pais em relação aos filhos, principalmente aos filhos pequenos. Esse texto é de Marisa Lobo. Eu peguei aqui no pleno.news. Então, por favor, deixe o joinha, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal e, claro, aparecendo alguma coisa de importante, de relevante, como isso que eu acabei de passar para você, eu venho aqui com muito prazer. Fique bem, fique mega feliz. Tchau, tchau.